Pense nessa situação por um momento. Você assina um contrato de financiamento imobiliário de 30 anos. As primeiras parcelas chegam. Você paga certinho, todo mês. 10 anos depois, você abre o extrato e percebe que pagou quase R$ 200.000. Mas o saldo devedor ainda é praticamente o mesmo que no início. Como isso é possível? Isso acontece com milhões de brasileiros hoje. E a pergunta que ninguém faz em voz alta é: antecipar parcelas resolve esse problema? Ou existe uma escolha melhor que os próprios bancos raramente explicam? Neste vídeo, vamos olhar os dados com calma e responder essa pergunta de forma concreta. Você vai entender como os juros do financiamento corroem o seu patrimônio mês a mês. Vai aprender a diferença real entre amortizar o prazo e amortizar a parcela. Vai entender quando antecipar compensa matematicamente e quando pode ser mais inteligente investir esse dinheiro em vez de pagar a dívida. Ao final, você vai ter um passo a passo prático para tomar essa decisão com base na sua realidade. Sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias, apenas os dados, as contas e o raciocínio. Por que o financiamento parece não acabar nunca? O que os juros fazem com o seu dinheiro? Vamos começar com um dado que ajuda a entender o problema. Segundo o Banco Central do Brasil, a taxa média de juros praticada nos financiamentos habitacionais pelo Sistema Financeiro da Habitação ficou, em 2024, em torno de 10,5% ao ano. Esse número parece razoável isolado, mas o efeito dele ao longo de 30 anos é devastador para quem não entende como os juros compostos funcionam. Pense em um financiamento de R$ 235.000 em 30 anos com uma taxa anual de 9,5% no sistema Price. Ao final do contrato, o total pago em juros pode ultrapassar R$ 300.000, ou seja, você paga o imóvel mais de uma vez só em juros. Essa é uma realidade documentada nos simuladores oficiais da Caixa Econômica Federal e do Banco Central. Mas por que isso acontece? No início do financiamento, quase tudo que você paga vai para os juros. O saldo devedor mal se move. Esse fenômeno é característico do sistema Price, onde as parcelas são fixas, mas a composição interna muda ao longo do tempo. No sistema de amortização constante, o chamado SAC, a amortização do principal é igual todo mês. Isso significa que os juros caem mais rápido. A escolha entre esses dois sistemas já impacta quanto você vai pagar no total. Entender isso é o ponto de partida, porque só depois de entender por que o saldo não cai, você consegue tomar a decisão correta sobre antecipar ou não. Amortizar o prazo ou a parcela? Qual faz mais diferença no seu bolso? Quando você vai ao banco para fazer uma amortização extraordinária, o gerente vai perguntar: você quer reduzir o prazo ou reduzir o valor da parcela? Essa é uma das decisões mais importantes do financiamento. E a resposta depende do seu momento de vida. Vamos olhar os dados de forma concreta. Considere o mesmo financiamento de R$ 235.000 a 10,5% ao ano. Se você fizer uma amortização extraordinária de R$ 10.000 com o objetivo de reduzir o prazo, você vai economizar significativamente mais em juros do que se usar o mesmo valor para reduzir a parcela mensal. Isso acontece porque, ao reduzir o prazo, você remove meses inteiros de incidência de juros sobre o saldo devedor. Por outro lado, se você está com o orçamento apertado, reduzir a parcela alivia o caixa mensal imediato. Não é necessariamente a escolha errada. É uma escolha diferente, com prioridades diferentes. Aqui chegamos ao ponto que mais gera debate. Será que vale mais a pena pegar aquele dinheiro que você separou para antecipar e colocá-lo para render, em vez de abater a dívida? A resposta é matemática, mas com ressalvas importantes. A lógica é simples. Se o seu financiamento cobra 10,5% ao ano de custo efetivo total e se o seu investimento rende acima disso, matematicamente compensa investir. Se rende abaixo disso, compensa amortizar. Agora, o que rende consistentemente acima de 10,5% ao ano no Brasil? Segundo dados do Banco Central, a taxa Selic ficou acima de 10,5% ao ano durante boa parte do período de 2015 a 2016 e voltou a esse patamar entre 2022 e 2024. Isso significa que, nesses períodos, investimentos atrelados ao CDI ofereceram retornos que competem ou superam o custo de muitos financiamentos. Mas atenção, quando falamos em renda variável, como fundos imobiliários ou ações, o investidor pode perder parte ou todo o capital investido. Isso muda completamente o cálculo de risco. Não se trata de comparação direta e simples. Além disso, existe um fator que os números não capturam completamente: o impacto emocional e psicológico da dívida. Historicamente, estudos de comportamento financeiro
como os discutidos por Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira, mostram que a sensação de estar endividado interfere nas decisões financeiras de médio prazo. Quitar antes pode melhorar a qualidade das suas decisões futuras. Isso tem valor real, mesmo que difícil de quantificar. O trade-off aqui é rentabilidade líquida versus segurança e paz mental. Ambos são legítimos. E o FGTS? Quando usar o fundo para amortizar faz sentido? Uma das perguntas mais frequentes de quem tem financiamento habitacional é sobre o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O trabalhador com contrato ativo pelo sistema financeiro da habitação pode usar o saldo do fundo para amortizar o financiamento do imóvel próprio de moradia. Essa operação pode ser feita a cada 2 anos. A lógica financeira aqui é importante. O FGTS rende, historicamente, 3% ao ano mais taxa referencial. Segundo o IPC, há acumulado nos últimos anos, conforme dados do IBGE, e a inflação brasileira ficou consistentemente acima desse patamar em vários períodos entre 2015 e 2024. Isso significa que o FGTS perde valor real ao longo do tempo na maioria dos cenários de inflação moderada a alta. Se o seu financiamento cobra 10% ao ano ou mais, usar o FGTS para amortizar é matematicamente eficiente na maior parte dos cenários. Você está trocando um recurso que rende pouco por uma economia certa na dívida mais cara. A ressalva é, se você está em um emprego instável ou sem outra reserva de emergência consolidada, esvaziar o FGTS pode deixar você vulnerável. O fundo também tem proteção jurídica em casos de demissão sem justa causa. Esse é um ponto que precisa entrar no cálculo da sua decisão. Como decidir na prática? Um passo a passo para a sua realidade. Vamos organizar o raciocínio em etapas concretas. Não existe uma resposta única para todo mundo, mas existe um processo que te leva à resposta certa para a sua situação. Primeiro passo: levante o seu custo efetivo total. Esse número está no seu contrato de financiamento. Ele representa o custo real anual da dívida, incluindo tarifas, seguros e juros. Não confunda com a taxa nominal do contrato. Segundo passo: verifique o rendimento líquido dos seus investimentos atuais. Se você tem o dinheiro parado na poupança, saiba que, segundo dados do Banco Central de 2024, a poupança rendeu cerca de 6,17% ao ano. Se o seu custo efetivo total for de 10%, amortizar é matematicamente melhor do que manter na poupança. Terceiro passo: avalie a sua reserva de emergência. Antes de qualquer amortização extraordinária, você precisa ter de 3 a 6 meses de despesas guardados em ativos de alta liquidez. Sem essa base, qualquer imprevisto pode te forçar a contrair nova dívida mais cara. Quarto passo: compare amortizar o prazo versus amortizar a parcela usando o simulador oficial da Caixa Econômica Federal, disponível gratuitamente no site deles. Os números do seu contrato específico vão mostrar qual das duas opções gera mais economia no seu caso. Quinto passo: defina sua prioridade emocional e de planejamento. Se você tem família dependente, se mora no imóvel financiado, e se a dívida gera ansiedade real no seu cotidiano, quitar mais rápido tem valor além dos números. Isso é legítimo e documentado na literatura de finanças comportamentais. Então, vamos revisar o que aprendemos hoje de forma clara e direta. Antecipar parcelas do financiamento compensa quando o custo efetivo total da sua dívida é maior do que o rendimento líquido dos seus investimentos. Em boa parte dos cenários brasileiros de 2022 a 2024, com financiamentos acima de 10% ao ano, a amortização foi matematicamente vantajosa para a maioria das pessoas. Se você tem FGTS parado, avalie usá-lo a cada 2 anos para abater o saldo devedor, especialmente se o seu financiamento tem taxa elevada. Escolha amortizar o prazo quando quiser pagar menos no total. Escolha amortizar a parcela quando precisar de alívio no orçamento mensal imediato. E nunca abra mão da reserva de emergência para fazer a amortização extraordinária. Essa é a regra mais importante e a mais ignorada. Por fim, se você ainda está em dúvida sobre o que fazer no seu caso específico, use o simulador oficial da Caixa Econômica Federal ou consulte um especialista certificado. Este conteúdo é educacional e não constitui recomendação de investimento. Consulte um assessor de investimento certificado pela CVM antes de tomar qualquer decisão financeira. Agora eu quero saber de você. Você já tentou fazer uma amortização extraordinária no seu financiamento?